Glória a Deus. Livro de João, capítulo 11, versículo 17 a seguir. Graças a Deus. Que diz assim: Quando Jesus chegou, já fazia 4 dias que Lázaro havia sido enterrado. Betânia distava cerca de 15 estádios de Jerusalém. E muitos judeus tinham vindo visitar Marta e Maria para consolá-las acerca de seu irmão. Ouvindo Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou em casa. Disse Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Ainda agora, porém, sei que tudo o que pedires a Deus, Ele te concederá. Disse Jesus: Teu irmão ressuscitará. Respondeu Marta: Eu sei que ressuscitará na ressurreição no último dia. Disse Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crês nisso? Disse ela: Sim, Senhor, creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. Depois que ela disse isso, voltou e chamou Maria, sua irmã, em particular dizendo: O Mestre está aqui e te chama. Quando Maria ouviu isso, levantou-se depressa e foi encontrar-se com Jesus. Ora, Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Quando os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam perceberam quão rapidamente ela se levantara e saíra, seguiram-na, supondo que ia ao túmulo para chorar ali. Quando Maria chegou ao lugar onde Jesus estava e o viu, caiu-lhe aos pés, dizendo: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo chorar e também chorando os judeus que com ela vinham, comoveu-se profundamente em espírito e perturbou-se. Perguntou ele: Onde o pusestes? Responderam: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Então disseram os judeus: Vede como o amava. Alguns, porém, disseram: Não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer também que este não morresse? Jesus, comovendo-se profundamente outra vez, dirigiu-se ao sepulcro. Era uma gruta com uma pedra posta sobre ela. Disse Jesus: Tirai a pedra. Disse Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, pois é o 4º dia. Então Jesus lhe disse: Não te disse que se creres verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que me rodeia, para que creiam que tu me enviaste. Tendo dito isso, Jesus clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. O morto saiu, tendo as mãos e os pés enfaixados, e o rosto envolto num lenço. Disse Jesus: Desatai-o e deixai-o ir. Amém? Glória a Deus. Vamos dirigir então um instante de oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, no nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, a Ti nós oramos neste momento, ó Deus. Eis aqui a Tua palavra, que o Senhor possa falar conosco, que o Senhor possa falar com cada um de nós, ó Pai. Fala aos nossos corações, queremos ouvir o Senhor falando com cada um de nós, através da Tua palavra. Fala conosco, no nome santo de Jesus. Amém e amém, Senhor Jesus. Glória a Deus, glória a Jesus. Santo é o Senhor, graças a Deus. Meditamos aqui na palavra do Senhor, onde nós vemos uma história bastante conhecida. História essa que vai falar sobre a vida deste homem, este homem chamado Lázaro. A palavra do Senhor vai nos dizer que tanto Lázaro como as suas irmãs, Marta e Maria, eram então amigos de Jesus.
Mas nós vamos ver que, mesmo eles sendo amigos de Jesus, isso não pôde impedi-lo de passar dificuldade. Isso não pôde impedi-los de passar momentos difíceis em suas vidas. Eu aprendo com a palavra de Deus que o fato de nós sermos amigos de Deus, amigos de Jesus, estarmos na presença de Deus, estarmos na presença de Jesus, isso não nos ausenta de passarmos dificuldades em nossas vidas. Por prova disso, Jesus disse na sua palavra que no mundo tereis aflições, mas não temas, porque eu venci o mundo. Veja, no mundo tem aflição, no mundo tem aflições. Ou seja, no mundo nós temos dificuldade, no mundo nós enfrentamos situações conturbadas, no mundo nós enfrentamos problemas, nós enfrentamos várias coisas, mas uma coisa é certa, que se Deus ele está conosco, nós podemos sim crer no amanhã. Então nós vamos ver que certa vez este homem, por nome de Lázaro, ele vai adoecer. Ele vai ficar doente, e quando ele fica doente, Jesus não estava ali naquela aldeia, Jesus não estava ali em Betânia naquele momento, mas Jesus estava distante dali. E de repente, quando aquele homem fica doente, as suas irmãs, tanto Maria quanto Marta, elas vão enviar ali pessoas para falar com Jesus, para dizer para Jesus, olha, aquele teu amigo, aquele quem tu amas, ele está enfermo, né? Então, em outras palavras, elas estavam querendo dizer, olha, vem aqui, vem operar o milagre, venha, né, fazer com que essa enfermidade desapareça, porque ele, Lázaro, está enfermo. Nós vamos ver que Jesus ali naquele momento, Jesus não vai já súbito, ou seja, ele já não sai dali naquele momento, mas ele vai esperar. Ele vai ainda ficar ali 2 dias para depois então ele ir em direção à vida daquelas mulheres. Veja, eu aprendo aqui com a palavra de Deus que Jesus, ele chega na hora certa. O título dessa mensagem de hoje é Jesus chega na hora certa. Veja que aquelas mulheres, elas enviam mensageiros, elas enviam pessoas para falar com Jesus, para dizer para Jesus, olha, Lázaro está enfermo, o Senhor tem que vir, o Senhor tem que estar aqui. Por quê? Porque senão o milagre não vai chegar. Mas nós vamos ver que Jesus não vai agir segundo o tempo e o querer daquelas mulheres. Muitas das vezes é assim na nossa vida também. Jesus ele não age no tempo a qual nós estamos querendo, mas Jesus age no seu tempo, porque Jesus ele chega na hora certa. Jesus ele sabe a hora de chegar, Jesus ele sabe a hora dele chegar para quê? Para mudar a situação, para mudar o cativeiro, para mudar a história e para o nome dele ser glorificado. Vamos ver então que agora Jesus vai passar então 2 dias ali, como eu já disse. E depois Jesus ele vai marchar, ele vai em direção, ele vai caminhar em direção àquela mulher, em direção àquela família, em direção àquela aldeia chamada Betânia. Então nós vamos ver que agora Jesus está ali conversando com os seus discípulos. E Jesus vai dizer, olha, nós vamos lá, nós vamos passar para lá. Por quê? Porque Lázaro, ele está adormecido. Esta foi a palavra que Jesus usou. Ele disse, Lázaro dorme. Então agora, logo os seus discípulos falaram, mas se Lázaro ele dorme, certamente ele despertará. Ou seja, ele vai ficar bom. Não precisa de nós irmos até lá. Louvado seja Deus. Então Jesus ele vai dizer abertamente, ele vai dizer, Lázaro está morto. Veja, quando Marta e Maria enviam mensagem, os mensageiros dizendo o seguinte, olha, Lázaro está enfermo. Jesus fica 2 dias. Após 2 dias, Jesus vai falar com os seus discípulos dizendo, Lázaro está morto. Veja, quando chega a notícia, está enfermo. Agora aquela notícia está pior ainda. Por quê? Porque agora está morto. Quantas das vezes nós temos uma notícia ruim na nossa vida, na nossa família, e quando a gente pensa que já está ruim, terrível, de repente chega uma pior, louvado seja Deus. O que eu quero dizer com isso? O Lázaro estava
enfermo, agora Lázaro está morto. Louvado seja Deus. Quantas das vezes é assim na nossa vida? Quantas das vezes as coisas acontecem tão rapidamente em nossas vidas? As coisas estão normais e de repente as coisas mudam. De repente começa a ficar ruim, de repente começa a ficar pior, de repente as coisas começam a acontecer em nossa vida de uma forma que a gente já não tem mais controle daquela situação. Como assim? Nós vamos ver que quem dá a vida é Deus. Tem coisas na nossa vida que nós não podemos fazer. Uma delas é dar a vida. Quem dá a vida é Deus. Quem tira a vida é Deus. Deus, ele é o dono da vida. Então só Deus podia curá-lo. Só Deus podia, aleluia, naquele momento mudar aquela história. E nós vamos ver que agora aquelas irmãs estão aflitas, esperando Jesus chegar, esperando Jesus então ali operar o milagre. Em outras palavras, aquelas irmãs tinham buscado a face de Deus. Aquelas irmãs tinham buscado o Senhor. E elas tinham dito: olha, Senhor, vem aqui porque o Senhor pode mudar essa história, o Senhor pode mudar esse cativeiro, o Senhor pode operar um milagre e o meu irmão, ele pode viver, assim eu creio. Então vem, Senhor, então opera, Senhor. Só que o Senhor não chegou no tempo que elas estavam esperando. Quantas das vezes é assim na nossa vida? A gente ora, a gente busca a presença de Deus. Senhor, tenha misericórdia da minha vida, opera este milagre, faz isso, faz aquilo, mas parece que as coisas não saem do lugar. Parece que as coisas não fluem. Parece que ao invés de melhorar, as coisas vão piorando. Louvado seja Deus. Mas lembra, o título é Jesus chega na hora certa. Jesus, ele tem a hora certa para chegar na tua vida. Jesus tem a hora certa para operar na tua família. Quem sabe você tem orado, pedido para Deus libertar a tua família, libertar o teu filho, a tua filha, o teu esposo, a tua esposa. Quem sabe você tem clamado ao Senhor: Deus, opera um milagre na minha vida. E parece que quanto mais você clama, parece que quanto mais você ora, parece que quanto mais você busca a presença de Deus, as coisas vão ficando piores, as coisas vão piorando. Parece que ao invés de Jesus chegar perto, ele está ficando mais distante. Parece que Jesus, ao invés de operar, ele não está nem se importando com o teu problema. Mas eu venho aqui no dia de hoje te dizer uma coisa, que Jesus, ele chega na hora certa. Pode parecer, aleluia, que já não tem mais jeito, pode parecer que já não tem mais como, pode parecer que acabou, pode parecer que é o fim, mas quando Jesus, ele chega, ele muda a história. Quando Jesus, ele chega, ele dá um novo rumo para aquela situação. Oh, aleluia, Jesus. Glória a Deus. Então, de repente, agora Jesus, ele vai. Jesus conversou com seus discípulos. E Jesus agora vai voltar. Jesus vai até Betânia. Por quê? Porque ali tinha uma família precisando de um milagre. Ali tinha uma família precisando, aleluia, de um toque divino de Deus. Ali tinha uma família precisando que Jesus operasse um milagre. Quem sabe você está aqui neste momento me ouvindo e você precisa de um milagre na tua família. Você precisa de um milagre na tua casa. Você precisa de um milagre na tua vida. Eu quero te dizer uma coisa. Assim como Jesus foi de encontro àquela família, Jesus hoje vai de encontro à tua vida também, porque Jesus, ele chega na hora certa para mudar a situação, para mudar o cativeiro e dar vitória na tua vida, no nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Então agora Jesus, ele vai, e quando Jesus, ele vai entrar ali naquela aldeia, ele entra em Betânia e de repente quando ele entra, vem ao seu encontro. Lá vai encontrar com quem? Já vem Marta ao seu encontro. De repente Marta vem ao seu encontro. Jesus vai começar a conversar com aquela mulher. Aquela mulher ali naquele momento vai olhar para Jesus. Nós vemos aqui nos versículos a qual nós lemos, que quando ela ouvindo Marta, que Jesus vinha, saiu ao encontro. Veja que Marta vai ao encontro. Maria não foi ao encontro, mas Marta foi ao encontro. E quando Marta, aleluia, ela vai encontrar com Jesus, ela vai dizer, olha o que ela vai falar. Ela vai dizer assim para Jesus, aleluia, louvado seja Deus. Ela vai falar: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Em outras palavras, ela está dizendo: Senhor, o Senhor chegou tarde.
Senhor, agora já não tem mais como, ele já morreu, ele já foi sepultado, já é o 4º dia, agora já não tem mais como, Senhor. Mas se o Senhor tivesse aqui, o milagre tinha acontecido. Quantas das vezes, aleluia, nós pensamos dessa forma: se Deus tivesse feito desse jeito, as coisas tinham dado certo na minha vida, as coisas tinham ido para frente na minha vida. Se Deus tivesse feito assim, tudo tinha sido diferente. Ei, Jesus, ele tem a hora certa para chegar em nossas vidas. Louvado seja Deus. Então nós vamos ver que agora, quando ela fala com Jesus dessa forma, ela ainda vai acrescentar: ainda agora, porém, sei que tudo que pedires a Deus, ele te concederá. Louvado seja Deus. Veja, Jesus, ele vai liberar uma palavra para aquela mulher naquele momento. Jesus vai dizer: teu irmão ressuscitará. Veja, Jesus, ele está ali falando para aquela mulher: o teu irmão, ele vai ressuscitar. Veja, e aquela mulher, qual vai ser a resposta dela? A resposta vai ser: eu sei que ressuscitará na ressurreição no último dia. Veja, Jesus não estava dizendo da ressurreição do último dia, mas Jesus estava dizendo na ressurreição ali naquele momento. Quantas das vezes que nós ouvimos uma palavra, nós ouvimos a palavra de Deus, e essa palavra de Deus muitas das vezes entra em um ouvido e sai no outro, entra na nossa vida, mas muitas das vezes nós não colocamos aquela palavra em prática na nossa vida. Como assim? Nós vamos ver que Jesus vai dizer para aquela mulher: o teu irmão vai ressuscitar. Aquela mulher tinha que ter pegado aquela palavra agora e ter colocado a fé dela em ação, mas aquela mulher está tão abalada mediante a situação, mediante o problema que ela está vivendo, que ela vai dizer o seguinte: eu sei, eu confio no Senhor, eu sei que Deus é poderoso. Em outras palavras, eu sei que o Senhor pode fazer, eu sei que o Senhor pode operar, eu sei que Ele vai ressuscitar no último dia. Mas se o Senhor tivesse aqui, nada disso tinha acontecido. Muitas das vezes nós lamentamos, muitas das vezes nós ficamos lamentando, e na verdade Deus, Ele não quer que nós venhamos lamentar, mas Deus, Ele quer que nós venhamos colocar a nossa fé em ação e dizer: Deus, Ele faz, Deus, Ele opera, Ele chega na hora certa. Jesus vai mudar minha vida, Jesus vai mudar minha história, Jesus vai mudar, porque Ele é poderoso para operar um milagre na minha vida. Aleluia. Louvado seja Deus. Então, irmãos, naquele momento Jesus fala para aquela mulher, e agora Jesus vai dar mais outra palavra. Quando aquela mulher responde para Jesus daquela forma, Jesus vai dizer: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Veja, Jesus agora lança outra palavra na vida daquela mulher. Quantas das vezes que nós vamos, aleluia, no culto, quantas das vezes que nós meditamos na palavra de Deus, quantas das vezes que nós louvamos, quantas das vezes, aleluia, que Deus, Ele fala conosco, e muitas das vezes nós não colocamos a nossa fé em ação. Quantas das vezes que nós não colocamos a nossa fé em ação, nós ouvimos, mas nós não agimos. Ei, eu quero te dizer uma coisa: para nós termos mudança na nossa vida, tem que ter atitudes. Não basta apenas ouvir, não basta ser apenas ouvintes, mas tem que ser praticante. Se você quer, aleluia, ver o milagre acontecer na tua vida, se você quer ver Jesus chegando no tempo certo, a partir de hoje começa a agir, a partir de hoje começa a pensar diferente, a partir de hoje muda a tua cabeça, muda o teu foco, e saiba de uma coisa: que Deus é o Deus que opera milagre, Deus é o Deus poderoso. Jesus, aleluia, está dizendo para aquela mulher: ei, eu sou a ressurreição e a vida, se você crê, ainda que esteja morto, viverá. Presta atenção aqui, Jesus está dizendo para nós através da sua palavra: ainda que os teus sonhos estejam mortos, se você crê, Jesus hoje, aleluia, faz esses sonhos voltar a viver, faz você voltar a sonhar. Quem sabe a situação tem feito você, aleluia, cochear em dois pensamentos. Quem sabe a situação tem feito você pensar em desistir. Quem sabe a situação tem feito você pensar em parar. Quem sabe a situação tem feito você pensar: eu sei que Deus, Ele é poderoso, eu sei que Deus, Ele faz, eu sei que Deus pode fazer todas as coisas, mas na minha vida não tem jeito não. Na minha vida não tem como, eu sei que eu nasci dessa forma, vou morrer assim. Muitas pessoas pensam desse jeito. Jesus não quer que você venha pensar dessa forma. Jesus não quer que você pense assim, mas Jesus, Ele quer que você coloque a tua fé em ação. Porque quando você coloca a tua fé em ação, em outras palavras, você está dizendo: eu não posso, mas Deus, Ele pode. Eu não consigo, mas Deus consegue. Eu sou limitado, mas Ele é ilimitado. Ele não tem limite, Ele vai além. O médico disse que não tem cura,
cura, mas ele diz, eu curo. O médico disse que não tem jeito, mas ele diz, tem jeito. O advogado falou, aleluia, que para esta causa não tem solução, mas Jesus está dizendo que ele chega na hora certa. É ele que é o, aleluia, o advogado dos advogados, o juiz dos juízes. É ele que chega na hora certa, é ele que opera, é ele que muda a história, é ele que muda a situação. Ei, Jesus hoje está dizendo através da tua palavra, volte a sonhar, não deixe que os sonhos venham ficar enterrados, porque ele chega na hora certa. Se ainda o milagre não chegou, é porque a hora certa ainda não se concluiu na tua vida, mas ele chegará na hora certa, e o nome dele será glorificado, no nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Veja, Jesus vai insistindo, Jesus vai falando, insistindo com aquela mulher. Por quê, irmãos? Porque Deus, Ele quer sim operar milagres em nossa vida. Deus, Ele quer que nós venhamos sim viver o melhor, aleluia, dEle aqui nesta terra. Deus, Ele quer sim que nós venhamos contemplar Ele operando em nossas vidas. Ele quer, mas muitas das vezes nos falta fé, muitas das vezes nos falta ânimo. Nós até sabemos, Deus Ele faz, Deus Ele opera. Muitas das vezes nós vivemos de experiência do vizinho, muitas das vezes nós vivemos de experiência, Deus fez na vida do fulano, Deus fez na vida do ciclano. Ei, mas a partir de hoje muda o teu pensamento, a partir de hoje saia, aleluia, daqui pensando assim, Deus Ele vai mudar a minha vida, Deus vai mudar a minha história, eu vou ter experiência com Deus, eu vou falar com Deus, Deus vai falar comigo, eu vou ter comunhão com Ele, Ele vai ter comunhão comigo. Eu já vi, aleluia, Ele operando na vida do A e do B, mas agora Ele vai operar na minha vida, porque o tempo dele chega na minha vida também, o tempo dele chega na minha família também, e eu sei que Jesus Ele chega na hora certa, e o milagre é certo, aleluia, no nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Jesus. Então agora Jesus está ali liberando esta palavra sobre a vida daquela mulher. Mesmo assim, aleluia, louvado seja Deus, aquela mulher se encontra naquela situação. Glória a Deus, glória a Jesus. Mesmo assim aquela mulher está ali cocheando em dois pensamentos. Mesmo assim aquela mulher está ali cabisbaixa, pensando que já não tinha mais jeito para a vida dela. Eu não sei como está a tua vida, eu não sei como está a tua história, eu não sei como está a tua família, eu não sei como você tem enfrentado o problema, eu não sei como você tem enfrentado a dificuldade, mas uma coisa eu sei, que Jesus, Ele chega na hora certa, e Jesus, aleluia, Ele chegará na tua vida também. Isso que hoje te faz chorar, isso que hoje, aleluia, te faz sofrer, em nome de Jesus Cristo, Deus vai mudar essa história, Deus vai mudar a tua vida, Deus vai mudar a tua família. Aonde tem choro de tristeza, pode até ter choro, mas vai ser de alegria. Aonde, aleluia, tem tido choro de tristeza, vai ter choro de alegria, porque Jesus Ele chega para operar um milagre, Jesus Ele chega para mudar a história, Jesus Ele chega para dar um basta no problema. Aleluia, oh glória a Deus. Veja que Jesus ainda fala para aquela mulher, mas aquela mulher ainda continua falando. Aquela mulher fala, sim Senhor, eu creio que o Senhor é o Cristo, eu creio que o Senhor é o Cristo que havia de vir ao mundo. Veja, Jesus não estava ali querendo que ela acreditasse que Deus era Deus. Jesus não estava ali querendo que ela simplesmente acreditasse, Deus é Deus, Jesus é Jesus e pronto, não. Mas Jesus estava querendo que ela colocasse a fé dela em ação. Você neste momento, você está me ouvindo. Se você apenas ouvir, aleluia, e não colocar em prática na sua vida, essa palavra não vai surtir efeito na tua vida. Essa palavra não vai surtir efeito na tua família. Mas se você ouve e você começa a praticar, as coisas mudam na tua vida. É isso que Jesus está dizendo para ela em outras palavras. Jesus está dizendo para ela, ei, eu sei que você crê, eu sei que você sabe, mas você tem que colocar em prática na tua vida. O que vai mudar, aleluia, a tua vida, não é aquilo que você sabe, mas é aquilo que você vai colocar em prática. O que vai mudar a nossa vida, irmãos, não é aquilo que nós sabemos, não é aquilo que a gente sabe, mas é aquilo que nós vamos colocar em prática na nossa vida. Muitas das vezes nós sabemos que Deus é poderoso, nós sabemos que Deus Ele faz, nós sabemos que Deus liberta, que Deus transforma, nós sabemos, mas muitas das vezes nós não colocamos em prática na nossa vida. Como assim? Muitas das vezes nós até buscamos a presença de Deus, mas as coisas estão tudo dizendo para nós, olha, desista, retroceda,
não vai acontecer. Aí muitas das vezes o que a gente faz? Muitas das vezes a gente para de clamar, a gente para de buscar, a gente acaba abrindo mão da nossa fé no Senhor, naquele propósito. E muitas das vezes, aleluia, a gente acaba desistindo. E Jesus está dizendo para aquela mulher: ei, já é o 4º dia, já está morto, já está difícil, mas creia, porque para você pode ser difícil, mas para Deus não existe coisa que é difícil. Para você pode ser impossível, mas para Deus não existe esta palavra impossível. Eu quero que você saiba de uma coisa, como já falei, muitas das vezes a gente sabe, mas a gente não coloca em prática na nossa vida. A gente sabe que o nosso Deus é Deus do impossível. A gente sabe que o nosso Deus é Deus poderoso. Mas Deus, Ele não quer apenas que você saiba que Ele é Deus do impossível. Mas Deus, Ele quer que você venha colocar a tua fé em ação e dizer: eu não posso, mas Deus, Ele pode e eu vou. Esse gigante pode até estar no meu caminho, mas eu creio que ele vai cair por terra. Pode estar, aleluia, acontecendo o que for, mas a palavra do Senhor vai dizer: 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Eu creio nesta palavra, eu creio no Senhor, eu vou no nome do Senhor. E assim você enfrenta aquela dificuldade. Aleluia, louvado seja Deus. Veja bem, que quando agora Jesus está ali falando, aquela mulher ali, Jesus insistiu, e aquela mulher, mesmo assim ouvindo aquelas palavras, ela não mudou o pensamento. Tem pessoas que mesmo ouvindo esta palavra, vão sair daqui, aleluia, da mesma forma. Tem pessoas que mesmo ouvindo essa palavra, vão sair do mesmo jeito. Tem pessoas que mesmo ouvindo esta palavra, não vai ter efeito na sua vida. Por quê? Porque não coloca em prática, porque não deixa, aleluia, viver vamos dizer assim, o milagre de Deus na sua vida. Muitas das vezes coloca limitações. Foi o que aquela mulher colocou. Aquela mulher colocou limites. Ela disse: eu sei que o Senhor faz, eu sei que o Senhor opera, mas essa situação aqui agora está muito difícil. Essa situação aqui agora é impossível. Louvado seja Deus. Será que existem situações impossíveis para o nosso Deus? Será que existem problemas que o nosso Deus não pode solucionar? Será que existem problemas que Deus não tem uma solução para aquele problema? Será? Louvado seja Deus. Veja que naquele momento agora aquela mulher vai sair dali, aquela mulher vai para casa. E quando ela vai lá, ela vai, louvado seja Deus, né? Falar ali com Maria, Maria vai vir, Maria vai falar com Jesus, vai ao encontro de Jesus. Agora vai ser outra que Jesus também vai falar, vai ser outra que Jesus vai dizer, e aquela outra também vai, em outras palavras, vai falar parecido como Marta. Ela vai dizer: sim, Senhor, eu creio, sim, meu Pai, eu acredito. Mas elas não estavam colocando a fé em ação. Louvado seja Deus. Aí você pode me perguntar: mas como colocar a fé em ação num momento tão difícil? Como colocar a fé em ação num momento tão conturbado? Nós estamos aqui inseridos em um contexto onde o irmão está morto. Onde tem Marta, onde tem Maria, elas estão com o seu irmão morto, ou seja, está com uma ferida aberta. Quem sabe eu falo com você neste momento, você está com uma ferida aberta. Algo que está doendo. Algo que está doendo na tua alma, doendo no teu coração, doendo na tua vida. E daí você olha para mim, aleluia, neste momento, e diz: mas como acreditar? Mas como crer? Louvado seja Deus, se a minha vida está desse jeito. Como acreditar se a minha vida está assim? Como acreditar, aleluia, se está tudo dando errado? Mas Jesus está dizendo na palavra que Ele chega na hora certa. Não é porque ontem deu errado que hoje vai dar errado também. Não é porque ontem deu errado que amanhã vai dar errado. Não é porque até aqui não tem dado certo que amanhã não vai dar certo. Jesus, Ele chega na hora certa. E quando Ele chega para mudar a situação, Ele chega para mudar o problema, Ele chega para mudar a vida, Ele chega para transformar, Ele chega para trazer alegria, Ele chega para trazer felicidade. Quem sabe neste momento, aleluia, o teu coração está chorando. Quem sabe neste momento o teu coração está em pranto, porque é tanto problema, é tanta dificuldade, é tanto sofrimento, é tantas coisas que te fazem chorar, é tantas coisas que te fazem sofrer, mas Jesus, Ele chega na hora certa, e por prova disso, Ele chega hoje com esta palavra para o teu coração, dizendo que é Ele que tem enxugado as tuas lágrimas, dizendo que é Ele que tem te contemplado, quando ninguém mais te vê,
você, Ele está te vendo. Quando você está na tua casa sozinho, Ele está te contemplando. Quando você, aleluia, tem orado e muitas das vezes não tem tido nem palavras, Ele tem estado ali do teu lado, Ele tem te contemplado. Você não tem andado sozinho, porque a presença dEle tem estado do teu lado. Aleluia. Louvado seja Deus. Oh, glória a Deus. E de repente, irmãos, naquele momento agora, nós vamos ver que Maria, ela vai vir. Maria vai levantar correndo, tinha ali os judeus, né? Ela levantou apressadamente, tinha ali os judeus juntamente com ela também, que estava consolando. E de repente Maria, ela sai, Maria, ela vai ao encontro de Jesus, né? E nós vamos ver que quando ela chegou no lugar onde Jesus estava, ela vai dizer: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Veja, olha o que ela vai falar. Se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Parecido com o que a outra irmã dela falou. Se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Em outras palavras, ela estava dizendo: Senhor, o Senhor chegou tarde. Quantas das vezes que nós, aleluia, agimos dessa forma? Senhor, o Senhor chegou tarde. Se o Senhor tivesse feito isso, as coisas tinham sido diferentes na minha vida. Mas eu já disse e torno a falar: Jesus, Ele chega na hora certa. Jesus, Ele chega na hora certa. Louvado seja Deus. Por mais que muitas das vezes a hora certa não seja a qual nós estamos esperando, porque aquelas irmãs jamais esperariam que Jesus ia chegar apenas no quarto dia após o enterro, o sepultamento do seu irmão. Veja, muitas das vezes nós esperamos um dia e Jesus chega no outro dia. Aquelas irmãs estavam esperando na enfermidade, Jesus chegou na morte. Muitas das vezes a gente espera na segunda, Jesus, ele chega no sábado. Muitas das vezes a gente espera numa data, Jesus, ele chega na outra data. Mas o interessante é que Jesus, ele sabe o momento certo para ele chegar, mudar a nossa vida, mudar a nossa história e operar um milagre na nossa vida e o nome dele ser glorificado através de nós. Então naquele momento agora, irmãos, veja, aquela mulher, ela vai dizer desse jeito: se o Senhor tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Veja que Jesus, ele começou a observar toda aquela multidão, ele viu ali as pessoas chorando, e no versículo 35, a Bíblia Sagrada vai dizer para nós que Jesus, ele chorou. Veja, Jesus, ele também chorou. Em outras palavras, Jesus estava ali também sofrendo com aquele sofrimento daquelas pessoas. Muitas das vezes, tem pessoas que acham que Jesus não se importa com o sofrimento dele, não se importa com o sofrimento dela. Eu vou ser mais direto. Muitas das vezes você pode até achar que Jesus não importa com a tua vida. Você pode até achar que Jesus não importa com o teu problema, com a tua dificuldade, com o teu sofrimento. Jesus, ele importa. Jesus, ele importa. Então você pode perguntar: mas se ele importa, por que a minha vida não muda? Por que as coisas na minha vida só vão de mal a pior? Por que as coisas não vão para frente? Louvado seja Deus. Deus, ele quer que você venha perseverar. Deus, ele quer que você venha insistir. Por quê? Porque quando você está insistindo, perseverando na presença dele, em outras palavras, você está dizendo: eu sei que o meu Redentor, ele vive. Eu sei que Deus pode fazer. Eu sei que Deus pode operar. Eu sei que Deus pode fazer. E eu creio que na minha vida ele vai operar no nome de Jesus. Então nós vamos ver, irmãos, que Jesus agora vê aquela situação e está chorando. Agora, quando Jesus olha toda aquela situação, Jesus vai perguntar: aonde estava então ali aquele morto? Aonde vocês puseste? Aonde vocês colocaram ele? Aonde vocês, aleluia, o pusestes? Louvado seja Deus. E naquele momento, nós vamos ver que as pessoas, né, vão ali chamar Jesus, vai dizer: vem aqui para você ver. E Jesus ali chorou, vai dizer a palavra de Deus. Então naquele momento, nós vamos ver que de repente aqueles judeus, lembra dos judeus que eu falei que estava ali com Maria na casa? Aqueles judeus ali, eles começam agora a murmurar. Eles começam agora naquele momento, né, a dizer: vede como o amava. Começa a falar: veja como Jesus amava Lázaro. Veja como Jesus ama, né, Marta e Maria, em outras palavras. Veja como amava, né? Alguns, porém, disseram: não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer também que este não morresse? Veja, Jesus já operou tantos milagres. Será que ele não poderia ter operado um milagre na vida também, né, de Lázaro?
Quantas das vezes pessoas ao nosso redor falam isso também? Quantas das vezes pessoas falam assim, mas Deus não faz, Deus não opera, por que Ele não muda a tua vida? Por que Ele não muda a tua história? Por que você vive aí dessa forma? Por que você vive no sofrimento? Por que você vive na angústia? Por que você vive aí, né? Vive sofrendo. Aleluia. Sabe por que você vive? Aleluia, muitas das vezes sofrendo. Sabe por que muitas das vezes, aleluia, você vive ali naquele problema, naquela dificuldade? É porque ainda não chegou o tempo de Jesus. Porque quando chega o tempo de Jesus, aleluia, aquela dificuldade ela cessa. Aquele problema ele cessa. Aquela área, aleluia, que estava sendo atribulada, Deus entra e opera o milagre. E o nome dele é glorificado. Aleluia. Glória a Deus. Veja, então quando as pessoas estão acusando, as pessoas estão falando, né? Começaram a falar tantas coisas. Nossos dias atuais não é diferente. Quantas das vezes que a gente fala assim, eu vou na presença de Deus, eu vou na igreja, eu confio em Deus, eu acredito em Deus, né? E muitas das vezes as pessoas falam, mas você acredita em Deus? Por que a tua família está dessa forma? Você confia em Deus, por que o teu filho não foi liberto? Você crê em Deus, por que isso? Por que aquilo? Por que daquilo outro? Muitas das vezes as pessoas só nos acusam, apontam, dizendo que Deus não nos ouve, que Deus nos abandonou, que Deus não está nem aí para nós, louvado seja Deus. Mas nós não podemos deixar essas palavras entrar em nossos corações, porque nós sabemos que Jesus, aleluia, Ele nos ama, Jesus Ele ama cada um de nós, Deus Ele nos ama, Ele provou seu amor enviando Jesus Cristo, né? Jesus Cristo Ele veio aqui na terra por amor a cada um de nós. Então nós vemos que Jesus Ele nos ama, Jesus Ele nos quer bem, mas muitas das vezes não chegou o tempo de Deus mudar a nossa história. Muitas das vezes nós estamos nessa fila dessa espera. Muitas vezes nós estamos nessa fila, louvado seja Deus, caminhando para o fim, chegando já quase no final ali. Louvado seja Deus, para nós recebermos a vitória, o milagre da parte de Deus naquela área a qual nós buscamos. Então nós vamos ver que Jesus agora, Ele vai falar o seguinte, Jesus vai dizer para eles, olha, tirai a pedra. Veja, Jesus lançou palavra, Jesus disse, falou que ia operar um milagre, que o irmão dela ia ressuscitar. Jesus lançou a palavra e agora Jesus fala o quê? Tirai a pedra. Essa pedra que Jesus ele fala para tirar, aleluia, ela pode simbolizar algumas coisas em nossa vida. Dentre essas coisas, eu quero aqui pontuar algumas. Nós vamos ver que Jesus ele vai dizer, tirai a pedra. Jesus não vai tirar a pedra, mas Jesus vai dizer, tirai a pedra, louvado seja Deus. Quantas das vezes a incredulidade está em nossos corações? Quantas das vezes a dúvida está dentro de nós? Quantas das vezes a falta de fé está dentro de nós? E Jesus está dizendo, tirai a pedra, tira a incredulidade, tira a dúvida, tira o medo, tira a angústia, tira a ansiedade, louvado seja Deus, tirai a pedra. Veja, Jesus primeiro ele preparou, primeiro Jesus foi lançando palavra, primeiro Jesus foi falando, e quando chegou no final, Jesus disse, tirai a pedra. Já faz alguns minutos que nós estamos aqui ouvindo esta palavra de Deus. Agora nós já estamos partindo para a reta final aqui desta mensagem. E agora aqui, aleluia, Jesus está dizendo através da palavra, tira essa pedra, tira essa incredulidade, tira isso do teu coração, isso que tem feito você sofrer, isso que tem feito, aleluia, muitas das vezes você chorar, tira da tua vida, tira, aleluia, do teu coração, porque isso é impedimento, e isso está impedindo, aleluia, o milagre de Deus de chegar na tua vida. Tira a pedra, arranca a pedra, tira ela daí, por quê? Porque depois que tirar a pedra, o milagre vai sair lá de dentro. Depois que você tirar a incredulidade, depois que você tirar, aleluia, o desânimo, o milagre de Deus chegará na tua vida. O milagre de Deus chegará na tua vida, louvado seja Deus. Tirai a pedra. Qual é a pedra que tem te atrapalhado? Ah, eu não tenho tido força para orar, eu não tenho tido força para clamar, eu não tenho tido força para confiar. Ah, em mim tem faltado fé, esperança, louvado seja Deus. Qual é a pedra que tem atrapalhado? Qual é a pedra que tem atrapalhado? Qual é este obstáculo que tem atrapalhado, aleluia, a tua vida?
Hoje Deus fala conosco através da sua palavra. Tira a pedra, tira a pedra. Lembra quando eu falei que para nós termos mudança na nossa vida, nós temos que ter atitude? Não basta apenas ouvir, mas nós temos que praticar. Pois então, nós vamos ver que Jesus vai dizer: agora vocês vão tirar a pedra. Quer ver um milagre? Tira a pedra. Você quer ver Deus operando um milagre na tua vida? Tira a pedra. Você quer ver um milagre operando, Deus operando um milagre na tua família? Tira a pedra. Porque quando a pedra sai, Jesus, ele opera o milagre na nossa vida. Sabe por quê? Porque eu aprendo com o Senhor da seguinte forma: o possível nós fazemos, mas o impossível quem faz é Deus. O possível nós fazemos, mas o impossível Deus ele faz. Por isso, faça aquilo que está ao teu alcance, porque o impossível Deus se encarrega em fazer. O impossível Deus se encarrega em fazer, e o nome dele é glorificado através da tua vida. Aleluia. Nós vamos ver, irmãos, que naquele momento agora, Jesus vai dizer: tirai a pedra. E quem estava lá dentro daquela gruta, quem estava ali dentro era Lázaro. Quem estava ali dentro nada mais era do que o irmão daquelas duas irmãs. Louvado seja Deus. Ou seja, o sonho estava lá dentro. O sonho estava enterrado, o projeto estava enterrado, o sonho, aleluia, tinha agora ido para o espaço. Por quê? Porque agora já não tinha mais sonho, tinha sido sepultado. Louvado seja Deus. Mas Jesus chega e muda aquela história. Jesus chega e muda aquela vida. Hoje não é diferente. Você está aqui ouvindo a palavra de Deus. Jesus chega para mudar a tua história. Jesus chega para mudar a tua vida. Jesus chega para mudar, aleluia, a tua família. Eu não sei o que está sepultado na tua vida. Eu não sei qual área que está sepultada. Se é sentimental, se é espiritual, se é emocional, se é financeira. Eu não sei qual área da tua vida que está sepultada. Mas uma coisa eu sei. Jesus, ele disse: tirai a pedra. E hoje ele está dizendo mais uma vez: tira a pedra, tira o impedimento. Porque quando você tirar o impedimento, ele chega na hora certa. E o milagre ele opera. O impossível ele faz. Aquilo que você não pode, ele pode. Aonde você não pode colocar a tua mão, ele põe a dele. Aquela enfermidade que te faz muitas das vezes chorar, ele tem uma cura para ela. Aquela enfermidade que muitas das vezes te faz pensar tantas coisas, Deus tem uma cura para ela. Ele chega na hora certa, ele tira a enfermidade, ele transforma, ele liberta, e o nome dele é glorificado. Oh, aleluia, Jesus. Tirai a pedra. Vocês querem ver milagre? Queremos, então tira a pedra. Você quer viver o sobrenatural de Deus na tua vida? Então tira a pedra. Você quer ver Deus operando na tua família? Tira a pedra. Você quer ver, aleluia, Deus fazendo o impossível acontecer na tua vida? Tira a pedra. Tira o impedimento, arranca o impedimento, tira o problema, tira a dificuldade, e você verá Deus operando na tua vida. Porque, quem sabe, aleluia, ele ainda não chegou na tua vida, ele ainda não mudou a tua história, ele ainda não mudou a tua família, ele ainda não curou, ele ainda não libertou. Por quê? Porque tem pedra, porque tem impedimento, tem algo atrapalhando, e ele está dizendo: tira. Porque quando você tirar, ele chega na hora certa, e o milagre chega na tua vida, e o nome dele é glorificado. Aleluia! Para nós terminarmos aqui então, nós vamos ver que Jesus, ele disse, Jesus vai dizer, lá no início do capítulo, nós não lemos, nós lemos a partir do 17, do versículo 17, mas lá no versículo 4, Jesus ele disse da seguinte forma: esta enfermidade não acabará em morte, mas é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Eu já vou terminar aqui. Louvado seja Deus. Veja que Jesus ele vai dizer o seguinte: essa enfermidade não é para a morte, mas é para a glória de Deus. Essa enfermidade não é para a morte, mas é para a glória de Deus. Este problema na tua vida não é para acabar com você, não é para acabar com a tua família, não é para acabar com a tua fé, não é para acabar com você, não, pelo contrário, é para a glória de Deus, é para o nome dele ser glorificado. Essa enfermidade, aleluia, que Deus permitiu vir sobre a tua vida, não é para a tua morte, não é para o teu sofrimento, mas é para a glória de Deus. Esse problema, aleluia,
aleluia, que veio sobre a tua vida, não é para a morte, mas é para a glória de Deus. Esse, aleluia, louvado seja Deus, essa situação complicada que você tem vivido na tua família, você tem buscado uma libertação, uma transformação, não vai ser para a morte, mas vai ser para a glória de Deus, porque Jesus, ele chega na hora certa. Jesus, ele chega na hora certa para mudar a história, para mudar a vida, para mudar a situação. Então saia daqui hoje, crendo da seguinte forma: Jesus, ele chega na hora certa, e na minha vida não vai ser diferente. Na minha vida não vai ser diferente. Ele vai chegar assim na hora certa, e tudo vai fazer novo. Eu recebo esta palavra. Quem recebe esta palavra, glorifica o Senhor, glorifica o Senhor, glorifica a Deus.